Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Unipion, promovido pela Universidade Paulista, Unip. Hoje o nosso tema é fibrose cística, confundida com asma, bronquite, pneumonia ou alergias. É uma doença progressiva desencadeada por mutações genéticas. Apesar de grave e sem cura, ela possui tratamento que inclui acompanhamento médico, uso de medicações específicas e fisioterapia respiratória. Para nos explicar melhor sobre essa doença que é rara, nós convidamos a fisioterapeuta e professora do curso de fisioterapia da Unip, Carla Gomes. Ela é PhD e mestre em saúde da criança e do adolescente. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu, Carla? Muito obrigada, Silvia. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, eu já dei uma explicação muito tímida, né? Mas vamos lá, o que é fibrose cística e por que ela também é conhecida como doença do beijo salgado? Isso. Bom, a fibrose cística é uma doença genética autossômica recessiva. O que significa isso? O pai tem um gene e a mãe também tem um gene, né? O pai e a mãe são portadores do gene, né, da mutação CFTR. Quando os pais têm a mutação, pode passar para o filho. Tem 25% de chance do filho ter fibrose cística, 25% de chance do filho não ter nenhuma mutação, nem do pai, nem da mãe, e 50% de chance do filho ter uma mutação. Ele também ser portador, mas não manifesta a doença, tá? Só manifesta a doença quando a criança nasce com os dois genes, um do pai e um da mãe, tá? Ela é conhecida como a doença do beijo salgado porque o suor desses pacientes, ele é hipertônico, é um suor com alto teor, uma alta concentração de cloreto, de íons de cloreto. Então ele forma até cristais de sal, parecido com um sal de cozinha, sabe, no corpo. E ele perde esses eletrólitos, então ele fica desidratado, né? Se ele não repõe isso todos os dias, durante a vida, ele pode desidratar. E aí, quando a criança, antes de ter o teste, né, do suor, quando a criança nascia, a parteira ou a mãe beijava a criança. E se ela tivesse o sabor salgado, ela estava, né, condenada a uma morte precoce, né? Mas hoje nós temos tratamento para a doença, né? Antes não existia, então a doença era conhecida antigamente como a doença do beijo salgado, por ter um suor mais hipertônico, por causa dessa disfunção do cloreto, né? Do canal de cloreto que fica nas células epiteliais de todo o corpo. Carla, quer dizer, deixa eu entender, quando existe a fibrose cística, o suor é diferente ou quando a criança nasce, a gente vê pelo suor se ela tem ou não? Não entendi essa parte. Ela tem um defeito no canal do transporte do íon de cloreto. Hoje se sabe que esse canal, ele é conhecido como CFTR, tá? Como Esse que é canal, essa passagem? No normal, vai. Como que é o normal e como é quem tem fibrose cística? no normal, esse canal, conhecido como CFTR, fica lá na superfície das células epiteliais. E ele abre e faz o fluxo de íons de cloreto, de sódio e de água. Né? Hoje também, na literatura, mostra que também faz parte da função do transporte do íon bicarbonato. Tá? Quando esse canal ele está fechado, obstruído, ele não abre, eu não tenho a passagem do cloreto para dentro da célula, né? E aí Tá. ele consegue, fica mais concentrado na E excreção aí dele. dá como se fosse um cristal, um sal Então assim na ele tem um pele? suor bem salgado, e quando seca Ah, esse suor, ele é um sal, olha entendeu? só. Então ele forma esses cristais de sal também. Se a criança às vezes chora, aparece, né, esses cristais de sal, tá? E aí, quando beijava a criança e ela fosse bem salgadinha, ela tava, né, era o diagnóstico de fibrose cística. Antes não se chamava esse nome, né? Era mucoviscosidade. Depois de E foi 1950, evoluindo. Foram que estudando. se deram o nome de fibrose cística. Agora, vamos lá, quem tem a fibrose cística nasce com a fibrose cística ou vai adquirindo, né? Porque então, quais são os principais sintomas para a gente saber se a pessoa tem ou não? A doença, ela é genética, então ela nasce, né, com a A doença, criança já né, com a nasce com. fibrose, já nasce com fibrose cística. Tá. A fibrose cística, ela tem mais de 2.000 mutações,
Essas 2.000 mutações são divididas Nossa. em classes, desde a mais grave à mais leve, né? Da classe de 1 a 6, hoje tem uma classe 7, né? Mas ela ainda está sendo mais estudada. Então, vamos dizer que nós temos mais ou menos 7 classes hoje, tá? Desde a mais grave à mais leve. A classe 1 é o paciente, ela não produz a proteína CFTR, tá? Então, é a mais grave, dificilmente ele consegue, né? Porque ele não produz a CFTR, então ele não chega à maioridade. A classe 2 e 3, ele produz, ela vai, né, sai lá do núcleo da célula, vai até a superfície e ela não fixa, mas ela é produzida. Aí nós temos a classe 3, que ela fixa, mas não abre, a outra classe 4, ela fixa, mas abre mais ou menos, então nós podemos ter ausência ou deficiência na função desse canal de cloreto, conhecido como CFTR, tá? E aí, os sinais, né, depende da mutação. Então, temos mutações clássicas, conhecidas aí como classe 2, né? O paciente já nasce com uma obstrução intestinal, tá? Porque ele produz um muco muito espesso, desde o muco no pulmão, muco intestinal, e esse muco obstrui o canal da enzima pancreática, conhecida como o IRT, tá? Imunotripsina. E aí, o paciente nasce com uma distensão abdominal e uma patologia conhecida como ilho meconial, uma obstrução intestinal, e ele já tem que fazer cirurgia logo quando nasce, tá? Aí fica com uma bolsinha de colonostomia, até por volta, depende da evolução da criança, mas até por volta aí de 1 ano, ela vai ficar com essa bolsinha e depois retira. Uns retiram antes também, tá? Então, o sinal clássico, se uma criança nasce com ilho meconial, vamos dizer que nós temos 95% de chance de ser fibrose cística. Uau! Tá bom? E quais são as limitações que a doença impõe? É uma doença multissistêmica, então nós temos aí alterações em vários órgãos, né? Por exemplo, no intestino pode acontecer obstrução intestinal, ele tem uma má absorção dos nutrientes, então ele precisa de uma enzima que carrega, né, esses nutrientes o paciente consiga absorver. Então ele tem desnutrição, uma diarreia crônica, se não tomar as enzimas, então vai interferir no fator de crescimento e desenvolvimento, tá? De ganho de peso e de crescimento da criança. E na parte respiratória, nós temos uma produção de muco mais espesso, o que corrobora com as infecções respiratórias, né? Como pneumonias de repetição, por exemplo, tá? Nas vias deferentes, ele tem os meninos, eles têm azospermia, né? O flagelo, ele é curto, ele não tem um batimento ideal, adequado. Quer dizer, já atrapalha na parte de fertilização. De fertilização, exato. Normalmente não são pais. Não, na classe clássica não, tá? As meninas não têm esse fator, né, da parte aí de fertilização, nos homens sim. Também vai ter um acúmulo de muco no pâncreas, o que aumenta a resistência da insulina, então eles têm uma propensão a desenvolver diabetes mais fácil, né? Nossa. Então tem que tomar cuidado com a nutrição. E o suor salgado, tá? Assim, de uma forma generalizada, de quais são as consequências sistêmicas no corpo. Porém, o pulmão, ele é um órgão vital, né? Ele é o que mais causa mortalidade. Então, por isso, a necessidade da fisioterapia diária, né? Todos os dias, para esses pacientes. Tá fazendo a gente vai falar sobre isso. Aliás, muito se falou, né? Dessa parte de fisioterapia pulmonar por conta da Covid, sim. Enfim. Só para a gente seguir pela doença, né? Como é que é feito o diagnóstico dessa doença? Você já falou do sim. beijo salgado, mas tem uma outra forma? Esse é o diagnóstico mais, na verdade, antigo, né? Hoje a gente melhorou a tecnologia, evoluímos, né? Então, a partir de 2010, no Brasil, nós temos o teste do pezinho. O teste do pezinho... Já descobre no teste do pezinho? No teste do pezinho, ele não é um diagnóstico preciso, ele é uma suspeita, é uma triagem, tá? Então, o teste de pezinho, ele é considerado uma triagem, pode dar erros, né? Mas hoje a gente já consegue mapear essas crianças com teste do pezinho positivo.
O teste do pezinho, ele vai ser avaliado 2 vezes, né? Uma com 5 dias, depois com 28 dias, após o nascimento. E tem que ser dentro dessa janela, tá? E ele vai avaliar o IRT, o tripsinogênio, né? A enzima da obstrução intestinal. Então, se ele tem os 2 IRT alterados, ele vai ser encaminhado para um centro de referência para fazer o teste do suor, né? A sequência aqui no Brasil é essa. Primeiro faz o teste do pezinho, o teste do suor. Se o teste do suor der positivo, aí vai para o mapeamento genético. Como nós temos mais de 2.000 mutações, né? É muito caro o mapeamento genético. E aí, no centro de referência, nós temos algumas mutações clássicas que elas são primeiro triadas, se não encontrar, e vai sequenciando o gene, certo? E aí é dessa forma que é diagnosticado hoje em dia, tá? Tá. E assim, vamos voltar, antes da gente falar do tratamento, vamos falar mais da doença. Quando que as características próprias, né? Você já deu aí do salgado, a gente já está entendendo como é. Começam a se manifestar nas crianças. Quando que essas características que você falou começam a se manifestar? Depende da mutação, né? Então, da gravidade. São quantas mutações você falou? 22? Não, mutações são mais de 2.000. Ai, é mesmo. Imagina. Muita mutação. Não dá nem pra, imagina Nós o diagnóstico temos aqui difícil. no estado de São Paulo, a cada 10.000 nascidos, uma incidência de a cada 10.000 nascidos vivos, um tem, né? Olha. É de uma Grande a origem porcentagem. caucasiana, né, europeia. Então, se a gente for lá para a Europa, na Itália, é uma doença já não é tão rara, porque a cada 3.000 nascidos vivos, um tem. Lá já tem estudos assim de aconselhamento genético do casal para ver se um tem a mutação e o outro e fazer a seleção dos gametas, né? Tá. Dos óvulos lá para ser fecundado, então já tem essa seleção. Então a tendência, por exemplo, na Itália não ter mais paciente com fibrose cística, né? Porque já lá é tão alto o índice Evolução. que eles já estudam isso para não acontecer mais. A tecnologia, quer dizer, já é possível, tá? Já é possível, sim. Aqui no Brasil, por causa da miscigenação, que isso ficou uma doença rara, né? Porque a gente é bem miscigenado, então as chances diminuem. E aqui nós temos uma incidência de 1 a cada 10.000 nascidos vivos. Tá bom? Tá. É uma doença contagiosa? Não, Ou não só é quem contagiosa. Tá. Não é contagiosa. Não, eles têm na verdade, ele não é contagiosa, mas eles pegam muita infecção, né? Por causa desse muco muito espesso que tem um ambiente propício às infecções respiratórias. Porque daí entra as partículas, né, vírus, fungo, bactérias que a gente inala e gruda nesse muco e ele não consegue sair. A gente produz por volta de 70 ml de secreção por dia, todos os dias, no pulmão adulto. E essa secreção, ela sobe pelas células ciliadas, um batimento, leva essa secreção até a epiglote, a gente engole isso o tempo inteiro e não percebe. Só que como o muco do paciente com fibrose cística é pesado, é espesso, ele pesa em cima das células ciliadas e ele não consegue se locomover. Então, ele não consegue eliminar essas partículas, onde cresce, colonizam e aumenta o índice de infecções, entendeu? Então, assim, uma bactéria simples, para ele pode virar uma pneumonia, o que não acontece com a gente. Então, se eu ficar do lado dele, eu não vou pegar uma pneumonia, porque a bactéria que ele, né, às vezes pegou, não é tão forte para eu poder, porque o meu sistema funciona bem, entendeu? Agora, as características e os sintomas, né, são tão fortes, pelo que você está me contando aqui, que é impossível passar despercebido. Quer dizer, de certa forma, é um diagnóstico fácil, tranquilo. Sim, antes do teste do pezinho, como que era diagnosticado, né? A criança nascia, se fosse ilho meconial era clássico, né? Era uma chance muito alta. Mas pensando que ela não tem o ilho meconial, como que ela poderia manifestar? Com pneumonias de repetição. Então, a criança teve 7 pneumonias no ano. Tá. Uma diarreia crônica, muita dificuldade de pegar peso, vai mais de 5 vezes ao banheiro ao dia. As fezes, elas saem, assim, bem fétidas, oleosas, gordurosas, com gordura, né? Porque ele não consegue absorver, né? Por causa desse defeito, né, no gene. Absorver os nutrientes. Então, é o clássico mesmo, é desnutrição, perda de dificuldade de crescimento e pneumonia de repetição. Esses são os sinais, assim, além do diagnóstico precoce no nascimento, tá?
Temos as mutações mais leves. As mutações mais leves, a pessoa pode descobrir na adolescência ou na fase adulta, Ah, tá. né? Ou até mesmo na terceira idade, aquela classe de 5 a 6, a classe bem levinha, porque o nosso corpo, nós temos muitas mudanças com a idade, né? E a disfunção do canal de cloreto também acontece. Né? E aí pode, na classe mais leve, descobrir assim, depois de adulto, entendeu? E em relação, já que a gente está com a tecnologia aí ainda bem, né, Uhum. evoluída, quais os tratamentos? Existe tratamento paliativo, né? Ó, Porque você falou que não tem cura. então, tá, graças a Deus está melhorando bastante. Nós temos hoje umas medicações de correção, né, do defeito genético, mas são medicações de muito alto custo, assim, ficou até um pleonasmo, né, muito alto custo, mas é assim, um alto custo, assim, extraordinário, né? Fora da realidade de muita gente, né, que corrige. Nós temos alguns pacientes, eu atendo alguns pacientes que faz o uso, mas conseguiu, assim, com muito custo pelos governo, né, pelas ações, pelo SUS está custeando. Esse ano que a Anvisa aprovou o Trikafta, que é um dos melhores na atualidade, mas ele não abrange todas as mutações, tá? Então, como são muitas, nós ainda não temos medicações para todas as mutações, mas as mais frequentes, aí já temos algumas medicações que corrigem esse gene, porém, o acesso é muito difícil, né? Pensando numa paciente que não tem acesso a esses corretores genéticos, Hum. ele vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar. Nutricionista, fisioterapeuta, né? Endócrino, pneumologista, gastro. Então, assim, é uma rotina diferenciada que ele tem que ter uma adesão ao tratamento para que essas manifestações clínicas elas não sejam tão rápidas, porque é uma doença progressiva, né? Então, ele vai ter um declínio pulmonar, vai, né, as chances muito grandes de ter diabetes, o uso de medicamentos prolongados pode acontecer o fígado, a toxicidade do fígado, né? Então, assim, evoluir para um transplante pulmonar ou um transplante de fígado. Nossa. Mas é por isso que é muito importante a adesão ao tratamento, né? Então, hoje nós temos uma tecnologia, medicações que amenizam, né, esses danos, tá? E em relação à fisioterapia, que a gente quer chegar nesse assunto, né? Como que a fisioterapia atua no tratamento da fibrose cística? Bom, a fisioterapia, o paciente ele, né, precisa de fazer fisioterapia respiratória. Isso está ser incluído na sua rotina de uma forma diária, pensando naquilo que eu falei anteriormente. Se ele produz um muco muito espesso no pulmão, esse muco ele pesa nas células ciliadas, deixando as células ciliadas estáticas. As células ciliadas é uma vassourinha que a gente tem dentro do pulmão que leva a secreção para cima, tá? Igual um elevador assim. E aí ele pode desenvolver uma discinesia, né, ciliar secundária, ou seja, esse muco não deixa as células trabalharem, funcionar. Então eu vou ter um não funcionamento das células ciliadas, tá? E a fisioterapia entra nesse momento, né, fazendo o papel da célula ciliada com as manobras de fisioterapia respiratória para desobstrução pulmonar, tá? Com esse aumento de infecções pulmonares que o paciente tem, ele vai lesionando as estruturas alveolares, brônquicas, né? Então, ele vai evoluir para uma bronquiectasia pulmonar, deixando o pulmão mais rígido, por isso que chama fibrose, né? E aí, esse pulmão ele fica mais resistente, mais rígido, ocasiona a fibrose pulmonar. Ele vai ter uma hiperinsuflação, né? Deixando o tórax mais inflado, um tórax em formato de tonel, que a gente fala, e aí ele tem essa dificuldade, né, de tirar essa secreção e essa hiperinsuflação pulmonar trazendo um desconforto respiratório. Então, a fisioterapia, ela trabalha na desobstrução pulmonar, tá? E essa fisioterapia pulmonar, ela é difícil de ser ministrada, porque eu lembro uma vez só que pediram para eu fazer, sei lá, uma bolinha, soprar um negócio. Esse é tão difícil, Carla. Às vezes a gente faz fisioterapia e fala, tranquilo, tal, mas não é. Eu não sei, eu achei difícil. Como é que tá?
Como é que é feita essa fisioterapia? Só de curiosidade É aqui. assim, depende da idade, né? Então, por Hum. exemplo, é muito importante eu destacar aqui que a fisioterapia ela é importante desde o diagnóstico, mesmo sem sintomas do paciente, tá? Ah, Ah, ótimo. mas ele ainda não tem secreção, nunca teve infecção. Mas por quê? Nós já temos comprovação científica que o remodelamento das vias aéreas acontece até na vida intrauterina, né? Nós temos aí uma diferença de estrutura de pulmão de um paciente com fibrose cística e sem fibrose cística desde o nascimento, tá Quer bom? dizer que já pode cuidar desde Desde o pequenininho. nascimento. Então, assim, Ah, na verdade, não vamos esperar ele ter uma pneumonia para começar a fisioterapia. Vamos fazer a fisioterapia para ele não ter a pneumonia. preventiva. Dá para Exatamente. fazer. Ah. Dá para fazer. Então, assim, nós temos as técnicas, né, para criança pequena, para o lactente, para o bebê, que são técnicas mais passivas, né, de compressão torácica. E temos as técnicas, conforme a criança vai crescendo, nós vamos adaptando a esse tratamento, né? Nos pré-escolares, na criança, a gente tenta trazer a forma lúdica, a brincadeira, né, para ele estar brincando e fazendo a fisioterapia ao mesmo tempo e para ele não ser tão traumático, igual você disse, que é, né, que Não, talvez não é seja nem traumática. difícil. Eu achei Mas difícil. então, às vezes a criança não tem a dificuldade de fazer, ela não vai bloquear e não quer realizar, né? Hum. Mas já trabalhar isso com a criança desde o nascimento, com a evolução dela, né? Nós temos dispositivos que nos auxiliam, né, nessa desobstrução brônquica também, e as manobras passivas e clássicas e as ativas também. Então, depende da faixa etária que eu vou trabalhar, né? E Porém, o fibras. importante é trazer para o familiar e para o cuidador alguns exercícios que eles possam fazer em casa, né? Ah, ótimo, Na ótimo. ausência da fisioterapia. Então, é bem importante isso também. Que tipo de esporte que é recomendado para quem tem fibrose cística? Olha, antigamente, o paciente com fibrose cística tinha medo de fazer esporte. Às vezes, o familiar tinha medo da criança correr e ficar com falta de ar, sabe? Hum. Ou senão, eles têm muita facilidade em perder peso e uma dificuldade enorme em ganhar peso, né? Eu já tive um bebê que eu atendi e ele tinha por volta de 8, 9 meses e ele tinha ganhado 50 gramas em 3 meses, né? Oh, Se eu fosse fazer fisioterapia nele, ele chorasse a sessão inteira, ele ia perder essas 50 gramas. Então, é. né, tomar muito cuidado. Então, eles têm muito medo de perder peso, fazer um esporte e perder peso. Hum. Mas agora, nos últimos 5, 10 anos aí, tem demonstrado, né, que a atividade física é super importante, o exercício físico, para todo mundo, não só para quem tem fibrose cística, mas para todos nós, né? Então, sair do sedentarismo é super importante, né? De qualquer Não jeito. tem, assim, uma recomendação de qual esporte ou qual atividade Específico. específico. O importante é que ele faça uma atividade física, que isso seja incluso na sua rotina, né? Que ele tenha aí a consciência da importância da atividade física e não ser sedentário, Mas aí, tá? Carla, assim, não tem específico, por exemplo, já tem a fibrose cística, pode ter um comprometimento do pulmão. Vai Uhum. correr, vai nadar, ela pode fazer tudo Então, isso? depende da evolução que ela se encontra, né? O ideal Ah. é que ela faça isso precoce, tentando postergar a progressão da doença, E é tá? possível Então, isso. é É possível, possível ter uma sim. vida normal. É possível, sim, com certeza. Ah. Depende do estágio que ela se encontra, e quanto mais precoce ela fizer a atividade física, né, mais postergando a progressão dessa doença ela vai estar também. Quer dizer que os pais que estiverem acompanhando aqui, que tem alguém na família ou criança com fibrose cística, já é recomendado, logo cedo você tem alguma coisa para falar ou não tem restrição? Não tem restrição, ele pode Ótimo. fazer qualquer atividade física, é importante encontrar, principalmente na criança, o que ela gosta de fazer, né? Então não adianta eu falar para fazer, por exemplo, academia, e não gosta e não vai. É melhor fazer, né, um exercício que você goste de fazer e faz. Tem muita gente, porque fala que a asma, ela se beneficia muito com a natação, né? Sim. A natação também é liberada na fibrose,
na fibrose cística. O único detalhe, assim, é, por exemplo, o ambiente onde é feita a natação, porque pode ser um ambiente propício à formação de fungo, né? Por Então, causa da umidade. da umidade, então, às vezes eles evoluem com sinusite constante, então só tomar cuidado. Aqui a gente fala muito assim, não ficar muito tempo num banheiro de um, não é um clube, como é que fala? Uma escola de natação, né? Então Aham. faça natação, toma banho, seu banho em casa, para Porque evitar o ali já contato. tem muito fungo, né? Isso, porque é muito úmido, né? Então é úmido, quente, né? Bem, um parque de diversões aí para os fungos, né? Tá. Tá. E é possível carregar, então, você já deu uma entrada nisso, carregar os genes da fibrose cística e levar uma vida normal. Carre... Nós temos duas situações. Você pode carregar, eu posso ter o gene da fibrose cística porque eu tenho aí descendência europeia, enfim, né? Tá. E eu tenho um gene não vai me causar nenhuma doença, mas se o meu marido tiver um gene também e eu tiver um filho, eu tenho 25% de chance de ter um filho. Agora, quando o paciente tem fibrose cística, ele tem dois genes, e aí ele tem as formas, né, de gravidade. Então, são divididos em 7 classes, tá? Tá, que você falou. Vamos pensar aqui. Que situação você acredita ter uma vida normal, tá? Eu posso Tá. ter situações em que a criança ainda não tem as manifestações de deteriorização pulmonar, né? Tá. Não tem ainda uma desnutrição grave. E aí nós temos outra situação de uma paciente que tá já tem um pulmão, né? Uma progressão assim Comprometido. comprometida, precisa de usar oxigênio, né? Tem um cansaço muito grande, então depende como a gente vai olhar nessa vida normal, né? Pensando, você fez o diagnóstico precoce, tá fazendo o tratamento, a adesão, tudo corrobora para uma vida normal. Ótimo. Tá Ficou bom. claro? Ficou muito claro. Quero saber se você tem alguma coisa ainda a acrescentar, alguma dica, principalmente para quem está fazendo fisioterapia, para a gente encerrar esse nosso encontro. Bom, a dica é em relação à adesão ao tratamento. Nós temos evoluído muito com as medicações, com a tecnologia, né? A tendência é esses medicamentos ficar cada vez mais acessível para todos. E na fibrose, pensando assim de uma forma geral, a atividade física é muito importante, o exercício físico, não só para quem tem fibrose, mas para todos nós. E Sim. também a fisioterapia respiratória, as inalações que fluidificam esse muco, né? Para corroborar aí com o funcionamento legal dos pulmões, tá bom? E o mais importante, né, que a gente colocou aqui, só para encerrar, é também a prevenção, né? Aqueles Isso. pais que já acompanham desde o nascimento do bebê, o que pode acontecer já aí desde cedo, quer dizer, tem a fisioterapia já para bebês, para quem descobre um pouquinho mais tarde já também fazer, não deixar chegar. E isso, para isso que serve a gente estar sempre atento, fazer os exames Uhum. regularmente, né, Carla? Isso, correto. A prevenção, assim, a prevenção de não progressão tão rápida, né, da doença. Então, é muito importante fazer antes de não esperar ter uma pneumonia para começar, né? Sim. Enfim, Tá bom. tá Muito bom? obrigada, viu, Carla, pelo Eu seu que tempo aqui com a agradeço. gente, viu? Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada, Silvia. Até mais. Obrigada. Tchau, Nós vamos tchau. ficando por aqui. Você acompanhou mais um Unip On e até a próxima.